Agora, na sequência, nós vamos para a figura do feminicídio. E o que é feminicídio? Olha só. Feminicídio, resumindo inicialmente, tá, a nossa discussão desse momento e a nossa grande preocupação, porque mesmo a lei vindo agravando as consequências penais, agravando a punição para figuras de feminicídio, infelizmente, as estatísticas que a gente ouve, que a gente vê, que a gente acompanha, elas não têm sido muito favoráveis. Ou seja, os casos de feminicídio não estão sendo inibidos pela agravação do resultado. Então, nós já percebemos que não é a pena em si que vai inibir figura de feminicídio. Nós temos que verificar as causas, através de estudo, de criminologia e outros fatores, para verificar a motivação, tá, do aumento do feminicídio, através de estatísticas, através de grupos mais vulneráveis, para que possamos, com isso, termos situação de diminuição desses graus de aumento, tá, de feminicídio. E temos aí uma diminuição. Mas, um ponto ou outro, a gente sabe que a punição, se ele tiver um tempinho para pensar, a punição é também um dos pontos que inibe, tá, o ser humano. Mas a gente não está vendo isso numa estatística real. Mas vamos aí para, depois de colocar essa nossa posição, né, de que a gravidade da lei não está tendo o efeito que a gente está querendo, tá, baseado nas estatísticas. Mas não dá para diminuir o impacto de punição pelo feminicídio. Tá? Na realidade, está de bom tamanho, em comparação com outros crimes, está de bom tamanho ser homicídio qualificado só pelo fato de ser feminicídio. Feminicídio é matar mulher em razão da condição de mulher ou em situação de violência doméstica e familiar. É em razão do sexo feminino. E o que é em razão do sexo feminino? O parágrafo 2º, inciso 6º, diz isso, e o parágrafo 2º-A, que foi acrescentado em 2015, diz o que é em razão do sexo feminino. Então, vamos aqui para a leitura do nosso artigo. Então, aqui, ó, continuando, estamos no artigo 121, tá? Parágrafo 2º, inciso 6º, tá? Então, o que é o feminicídio? Feminicídio é matar mulher, tá? Então, aqui já é uma pequena diferença do conceito de homicídio que a gente viu, que é matar alguém, tá? E alguém pode ser qualquer pessoa, independentemente do gênero, tá? Independentemente da condição aí de sexo feminino ou masculino. Matar alguém. Agora, o feminicídio pode ser praticado por qualquer pessoa, então é um crime comum quanto ao sujeito ativo da infração. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo da infração. Então, quer dizer que uma mulher pode praticar feminicídio contra outra mulher? Pode. Provando a vulnerabilidade, provando a violência doméstica entre elas, tá? É possível. No caso de homem contra mulher, se for em situação de violência doméstica, a vulnerabilidade já é presumida da mulher. Então, normalmente cai na figura do feminicídio. Porém, o sujeito ativo do feminicídio pode ser homem ou mulher. E sujeito passivo, só e exclusivamente mulher. Tá? Porque aqui foi descrito como uma elementar. Mas agora, quer dizer então que matou uma mulher é feminicídio? Não. Tá? Tem que ser por razões da condição de sexo feminino. Então, tem que ser por razões da condição do sexo feminino. E o que é por razões da condição do sexo feminino? Aí o legislador colocou aqui no parágrafo 2º. Olha só, parágrafo 2º, 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, aqui... Opa, voltando, desculpa. Violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Nesse contexto aqui, olha só, a gente tem que buscar... Aqui seria uma norma penal em branco. Tanto que eu coloquei aí onde é que a gente tem que buscar o que é violência doméstica. Está lá na Lei 11.340. Violência doméstica, na Maria da Penha, tá? Você vai ver com a professora Gorete. Não é isso, Vitor? Questão de violência doméstica, você vai ver aí mais detalhadamente, medidas protetivas. Você vai ver com a professora Gorete nessa nossa empreitada aqui, tá?
no IFAR. E aí o que acontece? Nesse contexto, você tem que ir lá para a Lei Maria da Penha, para a Lei 11.340, de 2006, e lá na Lei Maria da Penha estabelece as formas de violência. Quais são os tipos de violência que nós temos? Então, nós temos violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Tá? São 5 formas de violência descritas no artigo 7º do Código Penal. E o feminicídio, ele entra em qual forma de violência? Violência física. Tá? Então, uma das formas de violência é o feminicídio e a tentativa de feminicídio. Agora, tem que ser em situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, tem que ter coabitação entre agressor e agredida, tá? Ofensor e ofendida, ou ofensora, né? Porque uma mulher também pode ser autora de violência doméstica contra outra mulher, que vocês vão ver isso no aulão aí da Gorete. E quando você fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos uma situação onde, além de existir coabitação, pode ser que não exista necessariamente coabitação. Pode ser só parentesco. Então, pode ser coabitação, sem parentesco e sem relação íntima de afeto. Pode ser parentesco, sem nenhuma coabitação e sem relação de afeto. Só parente. Se um irmão que não convive com a irmã há 20 anos for até o trabalho dela e matá-la, isso é Maria da Penha. Isso é feminicídio. Isso é violência doméstica e familiar. Tá? Ou o namorado nunca coabitou, não tem nenhum grau de parentesco, terminou com a namorada, ficou com ciúmes porque ela arrumou outro namorado, foi lá e matou. É feminicídio. Por quê? Porque embora não tenha existido coabitação, embora não tenhamos parentesco, nós tivemos relação íntima de afeto. Então, contra a mulher, em qualquer forma de violência, no caso específico aqui, violência física, tá? Homicídio ou tentativa de homicídio contra a mulher, dentro de qualquer das situações elencadas no artigo 5, no artigo 5º da Lei 11.340, em qualquer dos incisos 1, 2 ou 3, violência doméstica. Ok. Agora, se vier na sua prova, violência doméstica e familiar contra a mulher só existe exclusivamente se nós estivermos falando de Maria da Penha e um serial killer que sai e mata mulheres que são garotas de programa, tá? Só que tem garotos e garotas de programa. Ele mata as garotas de programa e só as mulheres, tá? Então, o que acontece? Uma das motivações dele é o menosprezo pelo sexo, pela condição de mulher, tá? Então, é uma das motivações. Se for esse desprezo, esse menosprezo, essa discriminação pelo gênero, pela condição de mulher, é o que nós chamamos de misoginia, tá? É o desprezo pelo sexo feminino. Se essa for uma das motivações dele, tá? Mesmo não sendo em relação íntima de afeto, nós teremos o feminicídio. E esse tem uma incidência bem menor do que a primeira circunstância qualificadora, identificadora aí do feminicídio. Então, em violência doméstica e familiar, é muito maior aí a circunstância causadora do feminicídio. Mas também pode ser que uma mulher que não esteja em situação de violência doméstica seja alvo do feminicídio, sim, se a motivação for a misoginia, ou seja, o menosprezo, o desprezo, a discriminação, a condição de mulher, ok? Na sequência, nós temos aqui o feminicídio majorado. Majorado é causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena para o feminicídio. O feminicídio já foi identificado e ela está grávida, ou nos 3 primeiros meses posteriores ao parto. Aí o que acontece? Ele vai pegar um homicídio qualificado, porque o feminicídio já é qualificado pela sua natureza, ele vai pegar um homicídio qualificado com um aumento de pena de 1/3 à metade, ok? Então, isso aí já é uma identificação. Segundo, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade
física ou mental. Então, olha só, falei com vocês que o feminicídio ele foi acrescentado ao Código Penal em 2015. Só que este parágrafo aqui, ó, ele foi modificado, esse inciso ele foi modificado em dezembro de 2018 pela Lei 13.771. Não tinha essa segunda parte aqui, ó. Tá? Não tinha essa segunda parte, não, essa última parte, né? Portadora de doenças degenerativas. Então, era praticar contra gestante, praticar contra mulher, a parturiente, né? A que está em estado puerperal, até 3 meses depois do parto. Praticar contra, era menor de 14, maior de 60, deficiente físico ou mental. Ou quando praticado na presença de ascendentes ou descendentes. Só que agora, eles acrescentaram mais uma outra situação. Pode não ser menor de 14, pode não ser maior de 60, pode não ter deficiência física ou mental. Mas se tiver qualquer doença degenerativa, e essa doença degenerativa ela causar qualquer limitação física ou intelectual, tá? Gerando vulnerabilidade. Então, gerou limitação ou gerou vulnerabilidade física ou mental, já temos majorante para o feminicídio. E a outra situação é de ser na presença. Aqui, olha só o que foi acrescentado. Era na presença de descendente ou ascendente. Olha o que foi acrescentado aqui, na presença virtual. Então, por exemplo, é transmitido, tá? Porque teve um caso aí onde o sujeito matou a companheira, tá? E deixou ali parentes, não me lembro se foi o pai ou se foi o filho, tá? Acompanhando pelo meio virtual, acompanhando pela tela do celular, ou a mulher deixou ali gravando, olha, ele está me atacando e coisa e tal, e o filho acompanhando, tá? Desesperado de um outro lado, os pais acompanhando. Então, nesse caso, pode ser na presença física, tá? Que infelizmente existe muitos casos de feminicídio, como acontece normalmente dentro da própria casa que a pessoa reside, normalmente também tem alguns parentes. Se esses parentes forem ascendentes ou descendentes, aí tem que ser ascendente ou descendente. Foi limitado pelo tipo penal incriminador, tá? Se for sobrinho, tio, não conta, tá? Aqui não conta nem enteado, é descendente ou ascendente. Tem que ser pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, tá? Na sequência, e o que foi acrescentado aqui em 2018 foi essa expressão, na presença física ou virtual. E foi completamente acrescentado o inciso 4 desse parágrafo 7º. E se for praticado o feminicídio, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3, caput do artigo 22 da Lei 11.340. Ou seja, se o sujeito, por exemplo, recebeu uma informação hoje que ele não pode se aproximar da ex-mulher, ele não pode entrar em contato com ela, ele não pode se dirigir ao local onde ela trabalha, ele tem várias restrições, vai ter o afastamento do lar, ele tem que afastar-se do local de convivência, tá? Então, se existem medidas protetivas que foram decididas por um juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, direcionadas a ele, e ele praticar o feminicídio descumprindo essas medidas protetivas de urgência, tá? Estabelecidas lá nos incisos do artigo 22 da Lei Maria da Penha, a pena vai ser obrigatoriamente majorada de 1/3 à metade. Deus dedinho, então, vamos imaginar que tem várias qualidades. Ele usou o meio cruel para matar a mulher em situação de violência doméstica, tá? Foi contra a mulher que tinha acabado de ter um filho, foi no 2º mês de gravidez, na presença dos outros filhos. Será que poderia um crime, tá, de feminicídio ser aplicado para um único crime, ser aplicado mais de 30 anos de prisão, de reclusão? É possível, tá? Por quê? Porque se tiver uma qualificadora, tecnicamente você sabe, se você não sabe, vou te dizer agora,
tá? Não existe esse negócio de homicídio duplamente, triplamente, quadruplamente qualificado. Existe homicídio qualificado, ponto. Agora, podem existir várias qualificadoras em um único contexto fático, usou fogo com motivo torpe, tá? Contra a mulher em situação de violência doméstica, tá? Pode existir várias qualificadoras? Pode. Uma situação vai qualificar, as demais situações serão causas de diminuição, de agravante genérica. Então, o juiz ele vai ter que usar as outras qualificadoras como agravante da pena. Ele vai ter que se afastar do mínimo legal, tá? Então, afastou-se do mínimo legal, que era de 12, e se aproximou dos 30. Só que também, tá, temos causas de aumento de pena. E a jurisprudência admite que ultrapasse o máximo legal se for causa especial de aumento de pena. Agravante genérica não aumenta, mas se for causa especial, pode aumentar a pena. Isso é possível. Então, o sujeito pode sair de um tribunal do júri por um único feminicídio condenado a mais de 30 anos de prisão. Lembrando a vocês que depois vai ter a unificação, ele só cumpre 30. Mas os benefícios legais de progressão, de condicional, tudo é baseado na pena efetivamente aplicada e não na pena que ele vai cumprir. Então, a pena, por si só, quando ela é colocada aqui, já é uma resposta da sociedade. Tá? A gente está sabendo que está sendo mínima o impacto disso, mas é uma resposta social. Tá? Na sequência, olha só o que eu coloquei. Eu disse a vocês, só voltando aqui um pouquinho para nós antes, eu disse a vocês que a vítima é mulher, tá? Ponto. Só que lá em São Paulo, nós tivemos uma denúncia de um agressor que praticou um crime de homicídio, que foi denunciado por feminicídio. E ele matou a companheira, só que a companheira, tá, era transexual, tá? Não era pessoa nascida originalmente do sexo feminino, tá? É uma transexual mulher, mas nasceu do sexo masculino. E aí você pode dizer, então já que o juiz de lá aceitou que fosse denunciado como caso de feminicídio para um transexual, nessa circunstância, pode o feminicídio excepcionalmente ser aplicado para um homem transexual? Tá? Não. Olha só. O que foi relativado aí não foi o sujeito passivo. O sujeito passivo tem que ser mulher. Ponto. Está lá expresso. É o primeiro ponto expresso do parágrafo 2º do artigo 121, inciso 6º. Tá? O que foi relativado foi o conceito de mulher. Quem é mulher? Tá? Então, nesse caso, a transexual, tá, morta, foi considerada mulher, tá? Na denúncia feita pelo Ministério Público de São Paulo. Então, até coloquei aqui para nós. Vamos aqui dar uma lidinha. Vítima, obrigatoriamente, tem que ser mulher. Mas quem é mulher? Tá? Então, olha só. O Ministério Público de São Paulo denunciou pelo crime de feminicídio o ex-companheiro de uma transexual morta a facadas por ele em fevereiro de 2016. Uma vez que se apresenta dessa forma, olha que foi, eu retirei uma partezinha lá do recebimento da denúncia pelo juiz. Uma vez que se apresenta dessa forma, a vítima também carrega consigo todos os estereótipos de vulnerabilidade e sujeição voltada ao gênero feminino, combatidos pela Lei Maria da Penha. Então, aceitou que a transexual fosse tratada como mulher, uma vez que se apresenta dessa forma. E é, sem dúvida, a primeira investida a ser dada na interpretação extensiva da lei, extensiva à Lei Maria da Penha, na conjugação com um novo tipo penal apresentado pela Lei 11.104, que foi a figura do feminicídio. Ampliando-se, essa lei, ela alterou o artigo 121, parágrafo 2º, colocando o inciso 6º, o parágrafo 2º, inciso A, inciso não, 2º A e o 7º, lá no artigo 121. Então, ampliando-se para que abrigue a conceituação definida como qualificadora do crime de homicídio na modalidade feminicídio, criada justamente para disciplinar o regramento constitucional
que estabelece mecanismos para coibir violência no âmbito das relações familiares, focando a mulher como destinatária de tutela específica. No caso relatado, cabe perfeita analogia que, em síntese, pode ser definida como uma autointegração do direito, levando-se em consideração que, segundo a conceituação legal, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. Então, dentro dessa linha conceitual, nós temos aqui o que nós consideramos como o conceito de mulher, tá? Então, nessa linha, nós temos aqui esse conceito de mulher que pode ser estendido, lembrando a vocês que isso é só uma jurisprudência individualizada no momento, que pode vir, tá, a se tornar, tá, pode vir a se tornar uma situação de efetivação na jurisprudência dos nossos tribunais superiores. Por enquanto, foi uma decisão individualizada, só para a gente saber que já está sendo relativado esse ponto, ok? Olha só, mas, quando a gente fala de homicídio, né, temos o privilegiado, pelos motivos, relevante valor moral e social, homicídio qualificado, pelos motivos, meios, modos, condição de mulher, fazendo um resuminho aqui da nossa abordagem de hoje, tá? Temos aqui, se houver um concurso entre duas ou mais qualificadoras, tá? Nós teremos apenas uma qualifica e as outras, uma vai qualificar e as outras serão agravantes genéricas, tá? O homicídio, aqui vou até sair daqui. O homicídio privilegiado qualificado pode existir, tá? Só mais um comentário. É possível usar o privilégio, que é de natureza subjetiva, com alguma circunstância objetiva do rol de qualificadoras. Por exemplo, naquela situação que eu falei para vocês de matar a mulher numa situação de piedade, tá? Então, ela pede, pelo amor de Deus, e ele aplica um veneno quando ela está dormindo. Tá? Só quando ela está dormindo, ele aplica um veneno lá no soro que está vindo e mata de forma insidiosa. Um modo considerado insidioso, tá? Porém, pelos motivos privilegiados. Então, pode ser reconhecido sim num caso concreto. Tá? Depois, temos aqui homicídio como crime hediondo. Quando é que o homicídio vai ser crime hediondo? Quando ele for qualificado, qualquer homicídio qualificado. Tá? Ou quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E qualificado, né? Então, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ou quando for de natureza qualificada. É considerado homicídio como crime hediondo. Agora, olha só, é uma questão muito comum em prova, perguntando se o homicídio privilegiado qualificado, aquele exemplo, um homicídio piedoso usando um meio insidioso, que qualifica. Tá? Então, um privilégio subjetivo, uma qualificadora de natureza objetiva. É possível? Sim. E esse não é hediondo, segundo o entendimento dos nossos tribunais superiores. Tá? Agora, mapa mental de homicídio. Né? Hoje em dia nós estamos aqui com essa linha, né, de como fazer para memorizar. Aí nós temos aqui a figura do homicídio. Tá? E na figura do homicídio nós temos o homicídio simples, tá? Nós temos o homicídio privilegiado, valor, emoção, tá? São as palavrinhas-chave, cada um vai criar o seu próprio mapa mental. Isso aqui é só uma indicação de como poderia você criar um mapa mental sobre a figura do homicídio. Qualificado de 12 a 30, motivos, meios, modos, fins, condição funcional ou mulher, tá? E aqui, ó, eu puxei a linhazinha do feminicídio. Feminicídio, violência doméstica, menosprezo ou discriminação, e majorantes de 1/3 a metade, gravidez, idade, deficiência, presenciado, protetivas, e aqui a gente ainda pode colocar a figura degenerativa, ok? Depois, tá? Nós temos homicídio culposo. Culposo nós não chegamos a falar nessa nossa live aí, porque não era o objeto, né? Mas existe também o homicídio culposo, só para deixar o mapa mental
bem fechadinho sobre o que seria homicídio culposo, e o perdão judicial que só cabe para o homicídio culposo, o homicídio qualificado ou por grupo de extermínio é majorante, tá? Homicídio hediondo, quando é qualificado ou por grupo de extermínio, milícia fica fora. O rol dos crimes hediondos ele é taxativo, tá? E quando praticado por milícia privada ou grupo de extermínio, tá? É majorado de 1/3 a metade. Não, 1/3 a 1/3 não, tá? É de 1/3 a metade. Arruma aí o mapinha mental, tá? E, baseado nessa situação, tá? Só para a gente fechar aqui a nossa live de hoje, se tiver alguma perguntinha, pode mandar para a gente. Só para a gente fechar aí a nossa live de hoje, o enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil, tá? Eu peguei estatísticas que a gente já tem já publicadas. Nós não temos estatísticas do ano passado para cá. Devem estar sendo formadas estatísticas. Eu peguei a última estatística disponibilizada, que é da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, tá? E nós temos, infelizmente, o Brasil, tá? Isso aqui, ó, dados sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil aqui, ó. O Brasil é o 5º lugar, tá? Foi estatística de 2015, tá? Nós estávamos no 5º lugar com a maior taxa de morte de mulheres. Por quê? A gente está perdendo para países como El Salvador, que é o 1º colocado, a Colômbia, 2º colocado, a Guatemala, que é o 3º colocado, a Federação Russa, tá? Que é o 4º colocado, e o Brasil fica aqui. 2015 a gente teve um salto não positivo, tá? Esse salto não positivo é que a gente foi da 7ª posição, nós fomos para a 5ª posição. Não foi uma posição muito boa, tá? E nós temos, em 2013, aqui, ó, 4.762 mortes em 2013, representam 13 mortes violentas de mulheres por dia, tá? E grande parte dessas mortes, cerca de 51%, é de mulheres em situação de violência doméstica. E nós temos outra taxa que também é bastante preocupante, porque são mulheres, na maioria de classe média, classe baixa, e a taxa de mulheres negras vítimas de homicídio cresceu de 2003 para 2013, o salto foi de 22,9% para 66,7% em 2013. Então, taxa também bastante preocupante apresentada aí para a gente. A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, nós tivemos desde 1979, tá? Só para fechar aqui a nossa live, tá? Desde 1979, tivemos Conferência da ONU, tá? Há mais de 30 anos aí, mais de 40, vamos ter 40 anos agora, né? Começamos com esse enfrentamento há 40 anos atrás, na Conferência da ONU, tá? Ratificada no Brasil só em 1984. Nós tivemos a Constituição da República Federativa do Brasil em 88, falando exclusivamente sobre o enfrentamento à situação de violência doméstica. A Declaração de Viena, no seu artigo 18, de 1993. Nós tivemos, em 94, Convenção de Belém, do Pará, ratificada aqui no Brasil em 96. Nós tivemos, em 2003, a criação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República. Em 2004, Conferência Nacional das Políticas para as Mulheres. Em 2005, Política Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. Em 2006, a Lei Maria da Penha. Em 2007, Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica contra as Mulheres. Tá? Em 2012, a Declaração da Constitucionalidade de todos os artigos da Lei Maria da Penha. Tá? Essa é a linha colocada pela nossa Secretaria essa criação, né, de Secretaria de Políticas para as Mulheres, essa política nacional teve essa linha, tá? E, em 2013, Programa Mulher Viver Sem Violência, tá? Esse programa Mulher Viver Sem Violência foi trazido aí para esse combate direto. E a legislação mudou em 2015. E podemos colocar que mudou agora em 2016. E o conceito de violência contra as mulheres, a Política Nacional de Enfrentamento, que teve por base os planos nacionais de política para as mulheres, trouxe o conceito, tá? E o conceito é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que lhe cause morte,
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, tá? Esse aí é um conceito do que é violência. Do que é doméstico, a gente junta com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, tá? Então, é o que se procura fazer, essa forma de combate. A violência contra a mulher constitui uma violação dos direitos humanos, está no artigo 6º da Lei Maria da Penha, tá? É violação a direitos humanos. É um fenômeno de caráter multidimensional, tá? É uma equação bastante complexa e que precisa de um enfrentamento social, tá? Requer implementação de políticas públicas amplas e articuladas, tá? Nas diferentes esferas aí sociais, na educação. Então, não é só a legislação que tem que mudar todas as esferas da vida e sociedade para esse tipo de enfrentamento. Na educação, no trabalho, na saúde, na segurança pública, na assistência social, na legislação, dentre outras, tá? E essa era a nossa live de hoje. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, fala o que você acha que tem que melhorar. Mande aí alguma informação para a gente. Estamos esperando vocês na sequência da nossa PCDF, por elas e para todos. Bem-vindos e até mais. O Breno Braga, olha só, o Breno Braga ele perguntou se existe a possibilidade de um homicídio, um feminicídio privilegiado. No caso, fica chocado a situação de motivos com motivos. Se ele matou em situação de violência doméstica, tá? Matou a mulher, ou se foi por misoginia, tá? Motivo com motivo, circunstâncias de natureza objetiva, ficaria difícil. Não temos ainda nenhuma justificativa para isso. Porém, o que acontece? Naquele exemplo que eu falei para você, matou a mulher numa questão piedosa, afastou a figura do feminicídio. Por isso que se admitiu a qualificadora. O privilégio, desculpe. Agora, seria possível um sujeito matar a mulher porque ele pega ela em flagrante adultério e sob o domínio da violenta emoção, diante daquela injusta provocação da vítima, ele matar a vítima e alegar um feminicídio, tá? E alegar um privilégio no feminicídio, matou a mulher porque pegou ela traindo ele em situação de flagrante adultério. Vamos ver o que os tribunais dizem. Por enquanto, não existe nenhum posicionamento nesse sentido. Qual é a outra colocação? A mulher que matar a amante do marido seria feminicídio? Elas não têm relação íntima de afeto, elas não têm coabitação e não têm situação de parentesco. E quando for mulher com mulher, tá? Quando for mulher com mulher, tem que provar a vulnerabilidade, a fragilidade ou a hipossuficiência de um em relação à outra. Então, só pelo fato de matar a amante do marido, tecnicamente não é feminicídio, tá? Mas pode ser que exista grau de parentesco, pode ser que exista alguma vulnerabilidade, mas a princípio não. É homicídio que pode ser privilegiado, qualificado, dependendo aí da visualização do caso concreto. Ok? Era só isso, colega? Tá, muito obrigada, Breno, muito obrigada a todos e até a próxima.